Olá pessoal, Alexander Assis aqui do canal Pátria Amada Brasil. Nesse vídeo eu quero passar aí algumas informações muito relevantes, né, para algumas coisas que acontecem no Brasil. Essa questão, por exemplo, dessa matéria aqui da Exame, né, 88% dos médicos recém-formados não sabem ler uma mamografia. Agora, preste atenção nesse título, né? Os brasileiros estão tão acostumados a ouvir desgraças, né? Já estão tão dentro do esquema, né? Do sistema, que parece que já não faz mais efeito nenhum. Mas isso é muito grave, né? Nós precisamos mudar aí a nossa mentalidade. Muita gente atacando aí o novo governo, né? As ideias aí, tentando desfazer as amarras, né, que foram criadas pela esquerda, pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB, né, esse tanto de partido aí de esquerda, que visa apenas o lucro e o fortalecimento dos seus grupos. Nunca pensaram na nação, nunca pensaram no Brasil. Né? Então vamos aqui analisar um bocado, tem aqui alguns documentos, e eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês depois dar uma olhada e procurar por vocês próprios descobrir essas questões aí. Então, pela primeira vez em 10 anos, mais de 60% de recém-formados em medicina são aprovados no exame do CREMESP. São Paulo. Primeiro isso aqui, mamografia, que é um exame assim, primordial, né? Um exame muito importante na questão da prevenção, né? E da cura do cancro, do câncer de mama. Então, a mamografia, o percentual de erros em análise de problemas de saúde frequentes foram considerados altos. Então, veja bem aí, na mão de quem a população está. E vamos descobrir um pouquinho, gente, eu trouxe aqui uns documentos, o que proporciona isso? Isso não nasceu agora, não está acontecendo agora. Isso aí já vem de antes. E vamos descobrir, através de uma análise histórica, algumas questões que fazem parte deste todo, né? Que fizeram com que chegasse até nós essa calamidade total que está acontecendo no Brasil, em todas as esferas da sociedade. Aqui estamos falando um pouquinho da medicina. São Paulo, pela primeira vez em 10 anos, mais de 60% dos recém-formados em medicina foram aprovados no exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a CREMESP. Segundo o levantamento apresentado pelo Conselho na manhã desta quinta-feira, 22, dos 2.636 egressos do curso no Estado, 1.702 acertaram mais de 60% das 120 questões do teste, o que representa a pontuação mínima a ser alcançada. No entanto, o percentual de erros em análise de problemas de saúde frequentes foram considerados altos pelo Conselho em alguns casos. O levantamento mostrou que 88% dos recém-formados não souberam interpretar o resultado de uma mamografia. 78% erraram o diagnóstico de diabetes, 60% demonstraram pouco conhecimento sobre doenças parasitárias e 40% não souberam fazer a suspeita de um caso de apendicite aguda. Então, se você tiver com um desses casos aí precisado ser analisado e ser consultado por esses médicos, olha, você está roubado. Essa é uma prova de dificuldade média para fácil. Média para fácil, não é média para difícil, gente. Se o médico não sabe fazer um diagnóstico de diabetes e câncer de mama, que estão na rotina, é muito complicado. Temos discutido com as escolas de medicina que vão receber o resultado. Um indivíduo que não sabe dessas coisas não exerce a medicina em países como Estados Unidos, Canadá e Portugal. Então, quer dizer, o Brasil continua sendo, né, a grande fazenda, né, do mundo, né? Só produz as riquezas naturais, né, são tiradas e são aproveitadas pelos povos, né? Porque o povo é burro. Desculpem lá, mas a realidade é essa. Estamos propondo um curso de reciclagem do conhecimento médico para proteger a população. Quem sofre, é claro, é a população. Afirma Braulio Luna Filho, primeiro secretário do CREMESP e coordenador do exame. Os resultados se referem ao exame realizado no ano passado, quando 64,6% dos novos médicos passaram
e 35,4% foram reprovados. Então aqui, pessoal, a gente já tem aqui uma ideia, né, do que está se passando no Brasil. 88% dos médicos recém-formados não sabem ler uma mamografia. Meu Deus do céu. E agora? As pessoas... Vamos culpar quem, né? Quem são os culpados disso? Né? Como que nós chegamos nesse caos? Né? Agora que vamos analisar alguma outra coisa, para a gente... É claro que isso aqui não é uma coisa explicativa de tudo, né? Não é uma explicação generalizada, mas é um dos motes, é um dos problemas, né? Tá aqui, esquema de compra de diplomas descoberto no Espírito Santo acontece em outros 7 estados, aponta MP. Então, no Brasil, né, é sistemático essa coisa da pessoa não concluir a escolaridade, o ensino fundamental, o ensino médio, e depois que fica velho, tem um dinheiro, ganha dinheiro, quer fazer qualquer coisa, ele vai lá e compra, né, o canudo, né, como se diz, né? Então, isso no Brasil é normal, corriqueiro, conheci muita gente que fez isso. Né? E agora também há esquemas de compra de doutorado, pós-graduação. Né? Aqui vai apontar isso aqui. Então, é o G1 Espírito Santo. 31 prefeituras do Espírito Santo podem ter contratado professores que compraram diplomas. É o que aponta as investigações do Ministério Público Estadual. Através das operações Mestre Oculto, papapá, certo? Já foram identificadas mais de 4.000 suspeitos de participação na fraude. 13 pessoas já foram presas no Espírito Santo, 6 institutos de ensino foram fechados e funcionários de 2 faculdades no norte do estado foram denunciados, mas a investigação encontrou ainda diplomas de faculdade do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Roraima e Amapá. Isso é no Brasil todo, meu Deus do céu. Então, como funcionava o esquema? Na sede de um instituto, funcionava não, funciona ainda, porque está tudo funcionando, né? Na sede de um instituto de ensino norte do Espírito Santo, o Ministério Público apreendeu diplomas em branco assinados por diretores de faculdades e selos de autenticação dos documentos. Para os promotores, são provas do esquema criminoso que funciona da seguinte maneira. O instituto reúne as pessoas interessadas em certificados de diplomas, depois adquire esses documentos em faculdades envolvidas no esquema. O Instituto vende os diplomas para os alunos e repassa parte do dinheiro para as faculdades. Então, é na mão desse pessoal que nós estamos. Pelo de pós-graduação, o Instituto cobrava do aluno em torno de R$ 900 a R$ 1.200 e passava para a faculdade em torno de R$ 250 a R$ 350. O diploma de segunda graduação de magistério, os institutos cobravam de R$ 5.000 a R$ 6.000 e pagavam R$ 2.000 para a faculdade, explicou o promotor de justiça Adriane Osório do Nascimento. No esquema, aulas presenciais são registradas em institutos, mas os alunos não as frequentavam, ou elas não existiram. Em um dos casos investigados durante o período do curso do estudante inscrito estava na Alemanha, mas o registro era de que ele havia ido às aulas. Nestes casos, diploma e certificado de conclusão foram comprados. Então nós estamos ferrados, pô. Estamos ferrados, só vivemos debaixo de corrupção, pessoal. A pessoa só pensa que é os políticos estão roubando, estão desviando o verbo. Não é não, gente. Tá, a corrupção em tudo quanto é lado. Vendas de esquema de compra de concurso, né? Esquema de venda de canudo, né? De formação, de formatura. Então a corrupção está em todas as esferas, né, do Brasil. Como é que faz para acabar com isso? E aí o homem está trabalhando, está preocupado em que o Brasil vai para frente. Né? Todas as instituições aparelhadas, sanguessugas, né? Dos grupos esquerdistas sugando todo o dinheiro, roubando. Né? Agora o Rodrigo Maia, essa galera toda tentando fazer com que o presidente dê para ele cargos, dê para ele ministério, que façam mais ministério, porque eles querem roubar. O Collor foi tirado da presidência na altura porque o Collor não deixava os caras roubar também, pô.
E aí, como é que nós vamos fazer? Não é só na política, não. Está em todo lado. É na saúde, é na educação, é no IBAMA, com os índios lá, eles não dão nada para índio, não estão querendo cuidar de índio coisa nenhuma, as ONGs. É só roubar dinheiro. É só esquema, é só fraude. Então, segundo o MP, alguns institutos até organizavam aulas, mas não forneciam conhecimento necessário aos alunos. Faziam aulões aos sábados de matérias conjuntas desses vários cursos de pós-graduação e segunda licenciatura para dar um ar de legitimidade ao esquema, mas eram aulões gerais que não formavam ninguém, falou o promotor Bruno de Freitas Lima. Então tá aqui, pessoal. Compra de diplomas. Certo? Então, será que tem alguma coisa a ver com 88% dos médicos recém-formados não sabem ler uma mamografia? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Tem alguma ligação? Fica aí a critério de vocês, aí vocês coloquem aqui abaixo do vídeo, né? Fazem os seus posts, seus comentários. Também dê um like se você gostou das informações. Se inscreva no canal. Compartilhe para que as pessoas saibam mais, né? Porque realmente a coisa está complicada. Agora eu queria mostrar a vocês aqui um fato histórico. É o livro 1808, né, do historiador Laurentino Gomes. Ele fala uma coisa aqui muito interessante e importante. Não é falado só por ele, não. Pela maioria dos historiadores que conhecem a história luso-brasileira, né? Aqui ele está falando da chegada do rei e de toda a nobreza ao Brasil em 1808. Então ele cria primeiro o Banco do Brasil. Chegam lá quebrados, sem dinheiro. Então eles têm que fazer dinheiro. Pela Carta Régia de outubro de 1808, o capital do Banco do Brasil seria composto de 1.200 ações, no valor unitário de R$1. Para estimular a compra dessas ações, a coroa estabeleceu uma política de toma lá da cá. Os novos acionistas eram recompensados com títulos de nobreza, comendas e a nomeação para cargo de deputados da Real Junta do Comércio, além da promessa de dividendos muito superiores aos resultados gerados pela instituição. Em troca, o príncipe regente tinha à sua disposição um banco para emitir papel moeda à vontade, tanto quanto fossem as necessidades da corte recém-chegada. Como resultado, quem era rico e plebeu virou nobre. Quem já era rico e nobre enriqueceu ainda mais. A mágica funcionou durante pouco mais de 10 anos. Então, o que aconteceu aí? Essa coisa da compra do diploma é uma herança dessa altura aqui, né? Por incrível que pareça. Você vê muita ligação, você vê muita proximidade dos dois fatos, né? Os brasileiros que lá estavam, ricos, mas sem títulos de nobreza, sem expressão social, começaram a comprar títulos, sem ser, né? Títulos de nobreza, sem ser nobres, sem ter feito nada, sem ter nenhum mérito para aquilo. Não é hoje o que se faz no Brasil. Você tem um dinheiro, você pode comprar um diploma e virar um médico, virar um advogado, um juiz. O juiz, todos os STF, todos são indicados, né? Muitos não passaram em concursos, não é isso? São todos burros mesmo, ignorantes, mas fazem parte da coludria, do compadrio do poder. Então o esquema já foi colocado pelo próprio rei há 200 anos atrás e continua até hoje no Brasil. É um sistema. É isso. Se vocês quiserem ver, vou deixar o link também do livro que está em PDF. Outra coisa que eu queria falar por último é a questão das fraudes em concursos públicos da história recente. Então, além da compra de diplomas, nós temos também a fraude no concurso. Não é isso? O esquema era articulado através da venda de um kit de aprovação que garantiu o alcance da vaga em órgãos públicos mediante o pagamento de valores que chegava a 10 vezes a remuneração oferecida pelo cargo. Pretendido, o valor era dividido em 3 vezes, entrada, resultado parcial e resultado final, nomeação. Para facilitar a organização, incluía serviço de falsificação de documentos, a fim de facilitar empréstimos bancários, que seriam usados no pagamento do esquema. Eram utilizados também equipamentos como pontos eletrônicos para transmitir dados, pontos eletrônicos, né? Ou ainda inscrição de professores para repassar os gabaritos após a saída do local de prova. Então é um esquema de ladrões mesmo. Professor nada, é ladrão.
Não é juiz nada, é ladrão. Não é político nada, é ladrão mesmo. Safado, né? O Brasil só tá dando isso aí. Então, nós voltamos cá. Por que 88% dos médicos recém-formados não sabem ler uma mamografia? Eu apresentei aqui 3 questões relevantíssimas, né? O esquema de compra de diplomas, a questão da herança cultural histórica, que veio lá do rei Dom João VI, que vendia título de nobreza, né? Para quem era rico tinha dinheiro, mas não era nobre, e também as fraudes nos concursos públicos. Como é que você vai competir? Você pode estudar de noite, pô. Já está tudo programado, quem vai entrar por cargo ou não. Então, reflita sobre isso, pessoal. Estudem os links, estudem mais coisas. Comece a perceber a real situação em que estamos. Né? Ok? Alexander Assis aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês.